Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 103 da nossa leitura da palavra, nós estamos dando início ao primeiro livro das Crônicas. Este livro não revela especificamente o nome do seu autor, mas a tradição é que os dois livros das Crônicas foram escritos por Esdras e provavelmente foi escrito entre 450 e 425 a.C. Uma crônica é um relato de acontecimentos históricos apresentados na ordem em que ocorreram. Embora os livros das crônicas abrangerem praticamente as mesmas informações que os dois livros de Samuel e os dois de Reis, primeiro e segundo crônicas se focalizam mais no aspecto sacerdotal da época. O primeiro livro das crônicas foi escrito depois do exílio para ajudar aqueles que estavam retomando a Israel a compreender como adorar a Deus, pois tem mais detalhes que esclarecem como o Senhor agiu com o seu povo. A história se concentrava no Reino do Sul, as tribos de Judá, Benjamim e Levi, sendo que essas tribos tinham a tendência de ser mais fiéis a Deus. O livro traz a genealogia de Adão até Davi, relata a morte de Saul e também narra os problemas e conquistas enfrentados por Davi e Salomão e a preparação para a reconstrução do templo, conhecido como Templo de Salomão. Conta as reformas promovidas por Josafá, Ezequias e Josias e ainda sobre a grande parte do povo ter continuado fiel a Deus. O primeiro livro das Crônicas registra a ascensão de Davi ao trono e suas ações depois disso e termina com o filho de Davi, Salomão, tornando-se rei de Israel. Genealogias, como as que vemos neste livro, podem até parecer chatas e maçantes para nós, mas elas nos lembram que Deus conhece cada um de seus filhos pessoalmente, até mesmo o número de cabelos de nossa cabeça, como vemos em Mateus 10:30. Devemos ter conforto e cuidado, talvez, no fato de que o que somos e o que fazemos é gravado para sempre na mente de Deus. Se nós pertencemos a Cristo, nossos nomes estão gravados para sempre no livro da vida do Cordeiro, como vemos em Apocalipse 13:8. Deus é fiel ao seu povo e cumpre as suas promessas. Neste livro, vemos o cumprimento da promessa de Deus a Davi, quando ele é coroado rei sobre todo Israel. Podemos ter certeza de que suas promessas para nós serão cumpridas também. Ele prometeu bênçãos para aqueles que são seus seguidores, que se aproximam de Cristo em arrependimento e que obedecem à sua palavra. Obediência traz bênção, enquanto que desobediência traz julgamento. O primeiro livro de Crônicas, assim como os livros de Samuel e Reis, é uma crônica do padrão de pecado, arrependimento, perdão e restauração da nação de Israel. Da mesma forma, Deus é paciente conosco e perdoa nossos pecados quando nos aproximamos dele em verdadeiro arrependimento, como vemos em 1 João 1:9. Podemos ter conforto no fato de que ele ouve a nossa oração de tristeza, perdoa nossos pecados, restaura-nos a comunhão com ele e nos coloca no caminho de júbilo. Bem, hoje nós leremos os capítulos 1 ao 3. Vamos à leitura? Capítulo 1. Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Nafituim, a Patruzim, a Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Cafitorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus,
aos amateus. Os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, U, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, a Salefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes eram filhos de Joquitã. Descendentes de Sem: Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abraão, e é Abraão. Descendentes de Ismael: os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adibeel, Mibissão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Descendentes de Abraão e Quetura: quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Joquizã e a Medã, a Midian, a Isbaque e a Sua. Os filhos de Joquizã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian: Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram os filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Isaque: Esaú e Israel. Descendentes de Esaú: os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Descendentes de Seir: os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã: Ori e Omã. A irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão: Aías e Aná. O filho de Aná: Dizon. Os filhos de Dizon: Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã: Uz e Arã. Reis e príncipes de Edom: são esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, e no seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Sanlá de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, e em seu lugar reinou Haddad. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Morreu Haddad. São esses os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. São esses os príncipes de Edom. Capítulo 2. Descendentes de Jacó: são esses os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Descendentes de Judá: os filhos de Judá: Onã e Selá. Esses 3 lhe nasceram de Batissua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5.
Os filhos de Pérez, Esrom e Amul. Os filhos de Zera, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carme, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã, Azarias. Os filhos de Esrom que lhe nasceram, Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos desta, Gesser, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram os filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Calebe e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Tara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abissur. A mulher de Abissur chamava-se Abiail, e lhe deu a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab, Seled e Apaim, e Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim, Ize, o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alaí. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Esses foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã, sua filha, por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eflau, e Eflau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Elis, e Elis a Eleasa. Eleasa gerou a Sismai, e Sismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Calebe, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazês, e Arã gerou a Gazês. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, a concubina, gerou Calebe a Seber e a Tiraná. Maaca deu à luz também a Saaf, pai de Madimana, e a Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. E Axa foi filha de Calebe. Estes foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Quireate Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Quireate Jearim, foram Aroé e Azi-Amenote. As famílias de Quireate Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Oratitas e os Estaoleus.
Os filhos de Salma, Belém e os netofatitas, Atrote, Bet, Joabe, Eazi, Amanaate e Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. São esses os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. Filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Aminon de Ainoã, a Jezreelita; o segundo, Daniel de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias de Abital; o sexto, Itreão de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, fora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. Descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias, e Jusabe e Sede, 5 ao todos. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.